Olá, irmãos, paz do Senhor Jesus, sejam bem-vindos a mais um momento de devocional e hoje eu gostaria de falar sobre o capítulo 3 da carta de Tiago. Esse capítulo Tiago separou só para falar sobre a língua. Vamos na leitura a partir do versículo 3. Diz assim, Tiago capítulo 3, versículo 3. Quando colocamos freios na boca dos cavalos para que eles nos obedeçam, podemos controlar o animal todo. Tomem também como exemplo os navios. Embora tão grandes e impelidos por fortes ventos, são dirigidos por um leme muito pequeno, conforme a vontade do piloto. Semelhantemente, a língua é um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque é incendiado por uma simples fagulha. Assim também, a língua é um fogo, é um mundo de iniquidade, colocada entre os membros do nosso corpo. Contamina a pessoa por inteiro, incendeia todo o curso de sua vida, sendo ela mesma incendiada pelo inferno. Toda espécie de animais, aves, répteis e criaturas do mar doma-se e tem sido domada pela espécie humana. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Você com certeza já ouviu a frase, as palavras têm poder. Eu confesso que eu achava essa frase meio supersticiosa, como se quisesse colocar um medo na gente. Mas depois de ler esse capítulo de Tiago, eu tenho que concordar com a minha avó, que sempre diz isso. Aqui vemos várias comparações que Tiago faz para ilustrar o poder da língua. Ele compara com o freio, que é usado na boca do cavalo, o leme de um navio, uma fagulha que incendeia um grande bosque e, por fim, um mundo de iniquidade. No verso 6 do capítulo 3, Tiago traz um ensinamento de Jesus, quando ele diz assim, colocada entre os membros do nosso corpo, contamina a pessoa por inteiro, e incendeia todo o curso de sua vida. Esse ensinamento ele está lá no capítulo 15 do Evangelho de Mateus. Nessa passagem, os fariseus perguntaram para Jesus por que os discípulos eles não cumprem a tradição dos líderes religiosos, porque eles não tinham lavado as mãos para comer. E aí Jesus, vai confrontar eles usando os 10 mandamentos. E no versículo 11 do capítulo 15, Jesus diz assim, ouçam e entendam, o que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. E depois, no versículo 18 desse mesmo capítulo, diz assim, mas as coisas que saem da boca vêm do coração, e são essas que tornam o homem impuro. Bom, já entendemos que a língua é perigosa e bem difícil de ser controlada. Tiago, no início do capítulo 3, ele fala que o homem que consegue dominar o seu falar, ele é um homem perfeito, ele não tropeça em nenhuma palavra, ele é um homem perfeito. E seguindo aqui no capítulo 3, a partir do versículo 9, a gente tem assim, com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Acaso podem sair água doce e água amarga da mesma fonte? Meus irmãos, pode uma figueira produzir azeitonas ou uma videira figos? Da mesma forma, uma fonte de água salgada não pode produzir água doce. É interessante que dá para perceber o cuidado que Tiago estava tendo com aqueles irmãos ao tratar desse assunto que poderia ser até meio polêmico, Ele chama ali meus irmãos, não pode acontecer isso, não pode ser desse jeito. Isso demonstra um certo cuidado de Tiago para tratar com aqueles irmãos.
O texto de Tiago ele é a base para o nosso devocional de hoje. Mas o título desse vídeo ele foi inspirado lá em Provérbios, no capítulo 18, versículo 21, que diz: A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. O fruto não vem do nada. Antes de ser um fruto, ele foi uma árvore, e antes de ser uma árvore, ele foi uma semente. E aí eu te faço a pergunta: o que você tem plantado? Já sabemos que de uma mesma fonte não pode jorrar água boa e água ruim. Eu quero te animar e dizer que quando nós convidamos o Espírito para direcionar o nosso falar, colheremos bons frutos. E o livro de Provérbios, ele está recheado de versículos que vão falar sobre isso. Lá em Provérbios, capítulo 10, no versículo 20, diz assim: A boca do justo produz sabedoria, mas a língua perversa será extirpada. No capítulo 12, versículo 18, diz assim: Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Quem nunca ouviu uma palavra que doeu mais que um soco? E nós, com a graça de Jesus, podemos levar a cura com as nossas palavras. No capítulo 15, no versículo 2 diz assim: A língua dos sábios torna atraente o conhecimento, mas a boca dos tolos derrama insensatez. Será que nós, através do nosso falar, temos tornado o conhecimento de Jesus atraente, aqueles que ainda não o conhecem? E com esse versículo eu encerro te encorajando. Plante boas palavras na vida das pessoas, sejam palavras de ânimo, palavras de conforto, e também plante na sua vida boas palavras, palavras que estão baseadas aqui nas verdades da palavra de Deus. E se caso você tiver uma dificuldade em saber o que falar, há aqui uma infinidade de conselhos e boas palavras para nós reproduzirmos por aí. E finalizo esse devocional. Que Deus te abençoe, que você tenha uma excelente semana de semeadura.